Sou Hércules Teixeira. Hoje nós vamos falar sobre o milagre econômico alemão pós-Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, a partir de 1950, cresceu assustadoramente sua economia. Veio como um relance, um gigante crescendo na sua economia. Como explicar isso? Hoje em dia vemos grandes empresas alemãs, BMW, a Bayer, a farmacêutica Bayer, a Volkswagen. Como então explicar um país que perdeu a guerra mundial, um regime nazista que saiu praticamente destruído sua economia, destruiu várias economias na Europa, também em torno da Europa, conseguiu essa ascensão econômica tão grande assim, tão gigante? Para nós começarmos sobre como a Alemanha conseguiu essa ascensão econômica assim de forma tão rápida e esplendosa, temos que ligar os pauzinhos. Os americanos tinham interesse em reconstruir a Alemanha. Então, na verdade, começou já por um meio político. Mas por que os americanos tinham interesse em reconstruir a Alemanha? Vários fatores. Os americanos eram capitalistas e tinha uma briga entre socialistas, então eles também precisavam de mercado. Os alemães eram ótimos consumidores deles, a Europa, então tinha essa política, essa ligança em querer conquistar mais mercado, que o capitalismo precisa disso. Quanto mais mercado, vender mais seus produtos, melhor. Então tinha um grande potencial a Alemanha, só que tinha um pequeno probleminha. Uma pequena parte da elite americana era contra essa ajuda da Alemanha, de reerguer a Alemanha. Eles queriam que a Alemanha fosse um país agrário para sempre, que nunca mais reerguesse a economia da Alemanha. Que a Alemanha continuasse para baixo, não ter tecnologias, não ter domínio em armamento, em domínio em nada, ser um país agrário. Ainda bem que essa pequena corrente não venceu essa ideologia, acabou vencendo essa ideologia majoritária de ajudar a Alemanha, porque eles viram que seria uma furada abandonar a Alemanha assim, a Deus dará. Talvez a Alemanha poderia se reerguer ainda pior, com um outro regime pior do que o nazismo, ou talvez a Europa inteira poderia cair na mão dos socialistas e virar tudo socialismo, e o capitalismo perder a grande guerra, a grande disputa entre capitalista e socialista. Então eles agiram bem em apoiar a Alemanha. E o primeiro passo foi mexer os pauzinhos, para que a Alemanha não pagasse a sua dívida de reparação de guerra, porque ela tinha uma dívida enorme. Porque o regime nazista de Hitler ele destruiu várias economias lá da Europa, em torno da Europa, invadindo em guerras. Então ele tinha uma dívida de reparação de guerra. Eles não tinham dinheiro. E apesar ainda que a Alemanha foi muito destruída, quando ela foi invadida, receberam muito bombardeios, então ela foi muito destruída. Só que um ponto positivo que pode destacar, se pode destacar um ponto positivo, é que as suas fábricas, as suas máquinas quase não foram afetadas por esses bombardeios. Então isso acabou beneficiando um pouco a Alemanha. Primeiro passo, os Estados Unidos mexeu os pauzinhos e conseguiu boa parte do perdão dessas dívidas de reparação de guerra. Isso ajudou muito a Alemanha. Segundo passo, financiamento, o plano Marshall, de reconstruir toda a Europa. Isso acabou ajudando bastante. A Alemanha foi muito beneficiada com esse plano de reconstrução, que houve muito dinheiro para ajudar a Alemanha a se reerguer e começar do zero, praticamente. Ela começou quase que do zero. E foi uma mão na roda. Porque a Alemanha já era um país que tinha uma ótima organização industrial, empresarial, uma organização estatal também. E a partir de 1950 a Alemanha apostou muito no capitalismo social, que é um exemplo, hoje foi um exemplo no passado de uma social-democracia, onde o capitalismo ele acaba beneficiando praticamente todos. A intenção é sempre diminuir as desigualdades que o capitalismo acaba provocando no sistema. Então eles conseguiram de fato, a economia da Alemanha cresceu bastante e hoje temos essas grandes empresas que temos hoje na Alemanha. Mas graças a esses fatores, primeiro o interesse americano de reconstruir a Alemanha, mesmo que uma minoria não queria, ela acabou vencendo essa maioria, perdão dessas dívidas de reparação de guerra, e segundo, o financiamento. E aproveitando já as suas fábricas que elas não foram tão afetadas assim pelas guerras, e só foi botar a mão na massa e trabalhar. O empenho alemão é muito forte, a organização alemã é fora do comum. Só que, porém, há um grupo que eu pesquisei, eu fiz questão de pesquisar, de liberais, que eles acreditam em uma outra visão, que foi uma reforma feita por um cidadão lá que passou a coordenar a política econômica da Alemanha, porque ele começa o tema dele já assim, que a Alemanha estava em uma crise de inflação, começada desde 1937, 38, uma grande impressão de dinheiro, imprimindo dinheiro, mas a Alemanha estava imprimindo dinheiro assim porque estava em guerra,
Então, em tempos de guerra, a loucura para tudo. Então, você não tem muito controle financeiro. Você acaba perdendo a razão e vai pela emoção. Você não quer perder a guerra. Eles estavam em guerra. E na intenção, na cabeça dos alemães, os nazistas, eles tinham que vencer a todo custo. Esse era o pensamento deles. Então, era só imprimindo dinheiro, imprimindo dinheiro. E também outro fator que também que contribuiu para essa expansão monetária, da base monetária e essa crise de inflação, foi que a economia da Alemanha estava quebrada depois da guerra. Vários bombardeios, muitas estradas destruídas, pontes, casas destruídas de pessoas. Então, a economia estava quebrada e dívidas ainda de reparação de guerra. A sorte deles foi esse controle, esse acordo lá com os americanos tinham interesse que acabou ajudando. Então ele começa dizendo que tinha essa inflação, aí ele reduziu, fez um plano lá e reduziu a expansão monetária em até 90% e fez mesmo esse plano. Isso é fato. Só que não foi esse plano a explicação do milagre econômico alemão. Isso foi uma das pequenas medidas na economia. Não foi esse fator que alavancou a economia da Alemanha. É isso que eu estou botando aqui no vídeo. Não estou querendo dizer que não teve esse acordo, que não foi fundamental. Teve a sua pequena importância, mas os três fatores fundamentais para o grande crescimento que explica melhor esse crescimento econômico alemão é os americanos, o interesse dos americanos, o perdão dessas dívidas e o empréstimo que a Alemanha recebeu. Não apenas essa diminuição da expansão da base monetária, ele ainda até cita algumas coisas de livre mercado, a Alemanha começou a adotar o livre mercado, não sei o quê. Só que se você vai estudar depois de 1950, ver a história, o contexto real, os fatos, não existe praticamente livre mercado na Alemanha de 1950. Não no jeito que ele está querendo se referir. Ela começou a ser adotada num capitalismo social, a social-democracia, onde que o capitalismo é beneficiado, mas também o lado social, as pessoas também são beneficiadas. Então, sempre tentando um ponto de equilíbrio, de equilibrar capitalismo e social. Porque o capitalismo, se você deixar ele à solta, ele vai causar desigualdades. É natural do capitalismo. Alguns não acreditam que o capitalismo não gera essa diferença. Eu também já fui um ultraliberal, um liberal radicalismo. Acreditava no Estado mínimo, essas coisas todas. Mas quando você começa a ver, estudar a história e ver como tudo funciona, você vai ver os países que conseguiram desenvolver e crescer não aplicou esse liberalismo radical que alguns aqui no Brasil tentam defender, isso aqui dizem que os Estados Unidos tentam defender. Mas ultimamente o Trump lá está até taxando o Brasil, taxando a China, querendo uma briga lá, proibindo de venda de empresas americanas e tal. Você vê que não é tão livre mercado igual muita gente quer dizer que tal, que livre mercado não é bem assim, a conversa não funciona tão bem assim. Então, a partir de 1950 não operou esse livre mercado todo na Alemanha. Houve uma grande participação estatal do Estado, reconstruindo, ajudando a financiar casas para as pessoas que tinham sido destruídas, educação, tecnologia, investimentos em tecnologia, ajudando as empresas para sermos gigantes hoje no mundo, como elas são hoje, grandes empresas alemãs, multinacionais. Então não foi apenas essa diminuição da base monetária em até 90% que explica tudo. Teve essa diminuição da base monetária, mas não foi isso que causou essa espantosa recuperação econômica alemã. Foi o primeiro fator, os americanos, os interesses que os americanos tinham. Os americanos mexeram um pauzinho ali na Europa para perdão das dívidas de guerra da Alemanha e os empréstimos. E a Alemanha, porque sempre teve na sua história uma capacidade de organização de indústrias, de empreender muito grande. Então já não era da Deus daquela época. Então a Alemanha já tinha a sua estrutura, tecnologias. Então tudo facilitava e favoreceu esse boom econômico da Alemanha. E foi estrondoso e foi maravilhoso. Ainda bem que os americanos, essa parte da elite americana venceu, de não deixar cometer o mesmo erro da Primeira Guerra Mundial. Deixar a Alemanha endividada com muitas dívidas, sem ter como pagar. A Alemanha ia ser muito difícil. Ia acontecer dois caminhos que eu vejo. Ou a Alemanha talvez poderia acender uma volta, talvez um provável nazismo ainda pior, ou acabar caindo na mão do socialismo. Esse ainda pior ainda para os americanos. E a Europa toda virar socialista. E os americanos, o capitalismo ia perder a guerra entre o socialismo. Então foi isso que os americanos pensaram e fizeram com muito bem feito essa influência
essa ajuda à Alemanha e sabiam que era chover no molhado. Você ajudar uma economia igual a da Alemanha, não estou aqui desfazendo dos outros países da África, da América, nada disso. Estou dizendo que os alemães, a Europa ali, aquele pedaço da Europa ali, tinha uma certa organização industrial, então os caras já sabiam como é que funcionava o capitalismo. Então era muito mais fácil você investir dinheiro ali e ter retorno e ter sucesso no capitalismo do que talvez procurar outro continente, continente sul-americano ou africano, ou parte do continente asiático. Então foi isso que os americanos pensaram. Logística também de poder vender esses produtos, era só cruzar o Atlântico, está muito próximo ali, diminui muito o custo com frete, essas coisas, acaba facilitando bastante essas negociações. Então eu acredito que foi essa visão explica melhor dos Estados Unidos, política por um interesse político, perdão de dívidas de reparo de guerra e financiamentos. Eu acho que essas três opções explicam muito melhor do que apenas essa explicação da diminuição da base monetária e um suposto livre mercado que nunca ocorreu lá na Alemanha nesse período. Então, quem gostou do vídeo, quiser se inscrever, ativar o sininho e curtir o vídeo, eu agradeço.